rei de Roma, elas eram enviadas para Patmos. Era a Ásia Menor ali, do tempo dos apóstolos. Existe a ilha de Patmos, ela fica a 55 quilômetros da Turquia. Então João, a história secular diz isso, que João enfrentou esse tempo, o tempo de perseguição à igreja, no governo, de Domiciano. Houve uma perseguição aos cristãos, que aconteceu, começou em Nero, e foi para também o governo de Domiciano, e essas perseguições, elas eram causadas principalmente porque se queria instituir novamente na sua inteireza o culto ao imperador. Então o cristianismo era uma barreira grande. Então provavelmente por conta disso, as aflições que estavam atingindo os cristãos lá fora, atingiram também ao apóstolo João, e ele foi levado preso para a ilha de Patmos. Irmãos, a Bíblia, eu quero deixar bem claro isso para os irmãos. A Bíblia, ela não é um livro de autoajuda, tá, irmãos? Ela não é um livro de pensamento positivo. Às vezes as pessoas confundem isso. Não, a Bíblia, ela é a verdade. Amém? A Bíblia, ela é a verdade. Ainda na semana de oração, eu mencionei algo que o pastor Davi Munhoz disse numa ministração, que ele falou assim, nós temos que ler a Bíblia, mas nós temos também que deixar que a Bíblia nos leia. Então, a Bíblia, quando nós lemos a Bíblia, quando nós estudamos a palavra de Deus, ela mostra quem somos. Nós devemos ler, mas nós devemos também deixar que a Bíblia esteja nos lendo. A palavra diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, para nós sermos libertos, nós precisamos conhecer a verdade. E nós precisamos conhecer a verdade de quem nós somos também. E quem faz isso? É a Bíblia. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque a maneira, presta atenção nisso, a maneira como nós nos preparamos, a maneira como nós confiamos e esperamos as batalhas da vida, fazem toda a diferença de como nós iremos enfrentar as batalhas. Vou repetir isso, tá? A maneira como nós nos preparamos, como nós confiamos, como nós esperamos as batalhas da vida, fazem toda a diferença quando nós entramos na batalha. Por quê? Porque nós vamos estar preparados para a batalha. Nós vamos se armar para essa batalha. E nós, irmãos, estamos em um campo de batalha. Os irmãos não se enganem, não. Nós temos os nossos momentos de alegria, nós temos os nossos momentos de gozo, temos. Mas o mundo, para o cristão, é um campo de batalha. E nós, pela palavra de Deus, que é a verdade, nós temos que estarmos preparados para os momentos em que as batalhas surgirem. Evandro, aumenta um pouquinho meu retorno, não estou ouvindo aqui. Fazendo favor. Eu vou ilustrar isso, tá, irmãos? Estar preparado. E como que isso faz uma diferença na nossa vida. A maneira como eu estou preparado para enfrentar a batalha, como que faz uma diferença? Na minha reação, na minha maneira de agir. Eu vou ilustrar isso. Tem um fato verídico que aconteceu nos Estados Unidos, que um casal ele foi passar no final de semana, alguns dias,
em um rancho. E nesse rancho existia um riacho, um rio mesmo, de água corrente, água a uma velocidade muito alta. E o esposo disse à esposa, né, eles tinham 2 filhos, disse assim, olha, nós precisamos tomar muito cuidado para que as crianças não corram lá no rio, porque se eles caírem no rio, eles vão morrer. E passado alguns dias, chegou um funcionário da empresa que o esposo trabalhava e veio buscá-lo e disse, olha, está acontecendo alguma coisa na empresa e o diretor pediu para você ir lá. E ele foi. E a hora que ele estava saindo, ele disse para a esposa, olha, pelo amor de Deus, cuidado com as crianças no rio. Se elas caírem lá, elas morrem. E a esposa disse, né, tomarei todo o cuidado, pode ir tranquilo. Mas no final de semana chegaram alguns convidados. E ela preparando o almoço, várias crianças juntas com as 2 dela. E ela se distraiu. Quando ela estava ali na cozinha com alguns convidados que estavam ali, alguns parentes, o menino mais velho chegou e disse assim, mamãe, e disse o nome do irmãozinho, falou assim, olha, ele caiu não deu tempo de terminar o resto, ela saiu correndo. E ela saiu correndo para o rio. E os convidados correndo atrás dela, gritando o nome dela. E ela ficou olhando para o rio, procurando o filho, descabelada, muito nervosa. Os convidados perguntaram para ela, o que você está fazendo? Eu estou querendo ver o meu filho que caiu no rio. E uma das convidadas disse para ela assim, não, o seu filho caiu lá no porão. Subiu lá e caiu. Aí vocês podem falar, pastor, mas onde? Qual que é o sentido disso? Vocês lembram que eu disse assim, a maneira como nós nos preparamos? Estão lembrados disso? Vou dizer algo, não sei se vai descontrair você ou você vai ficar bravo comigo. Mas você imagina o pastor chegar aqui e falar assim para vocês, irmãos, antes de sair de casa agora, notícia extraordinária em todos os canais de TV. Está chegando uma segunda onda. Talvez alguém que está me assistindo aí pode estar até morrendo já, né? É? Mas uma onda de bênção. Não é a onda do corona. Mas está todo mundo tão assustado que tudo que se fala. Eu espirrei ali e falei, será que eles estão esperando? Eu vou espirrar lá no fundo. Né? Daqui a pouco acaba o culto. Não é assim? Está todo mundo... Mas eu quero voltar aqui, irmãos, ao apóstolo João. A maneira como ele agiu diante de uma circunstância contrária à sua vida e aplicarmos isso em nós. Porque eu tenho ensinado os irmãos, nós temos que perguntar para o texto. O que o texto está dizendo para nós? O texto está dizendo para nós aqui, irmãos, que um homem, na sua velhice, segundo a tradição, ele morreu aos 94 anos de morte natural, foi o único apóstolo que morreu de uma morte natural. Como é que ele conseguiu se manter firme? É isso que o texto está trazendo para nós. Que este homem foi um homem firme na sua fé, um homem lúcido na sua fé, até o fim. Como é que ele conseguiu? E já aplicando isso também, como é que nós podemos conseguir
sermos fiéis e ficarmos firmes na presença de Deus, ainda que as circunstâncias da vida não ascendem de uma maneira boa para nós. Buscando a palavra, irmãos. Eu disse aqui, vou repetir: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas por que João conseguiu, na sua velhice, ainda estar firme? Porque ele acreditou naquilo que ele ouviu de Jesus. Ele viu milagres? Ele viu. Ele viu muitos milagres do Senhor. Mas esse homem que escreveu um dos evangelhos e 3 cartas, ele menciona no evangelho somente 7 milagres. O evangelho de João, irmãos, é o evangelho mais teológico. Ele apresenta Cristo como a palavra encarnada. O verbo se fez carne. Ele acreditava nisso. Os milagres foram bons? Sim, foram muito bons. Mas nesse momento da vida de João aqui, era como se os milagres não estivessem resolvendo nada. Nós vivemos na vida muitos milagres de Deus, mas vai existir momentos que você vai falar assim, mas tudo aquilo que eu vivi de milagre parece que não está resolvendo agora. João estava vivendo um momento assim na sua vida. Mas ele conhecia Cristo como o Verbo encarnado. Ele conhecia Cristo como o Cordeiro de Deus, como o Messias, como o Filho de Deus, como o Rei de Israel e como o Salvador do mundo. Então tudo isso trazia segurança para João no momento em que ele iria enfrentar, e aqui no caso estava enfrentando as dificuldades da vida. O que é uma ilha, né? Na minha época de primário, o professor ensinava assim, é uma porção de terra firme, rodeada por água. Então vamos pegar assim que fica mais simples, né? Esse homem está assim, está numa ilha, numa porção de terra, cercado por águas. Vamos trazer para a nossa vida, porque literalmente você não está numa ilha. Mas seria como dizer assim, para onde você vai? Você vai correr para onde? Qual que é a sua rota de fuga? Para onde você vai escapar? Isso era o que João estava vivendo. E aí, irmãos? Ele diz aqui no versículo 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Um homem que estava exilado, um homem que estava preso. E não estava preso porque era um assassino, não estava preso porque tinha cometido algum mal, ou o seu comportamento era um comportamento inadequado. Não, ele diz aqui que ele estava na ilha por causa do testemunho, por causa da palavra. Mas, irmãos, o conhecimento que ele tinha de Deus, o acreditar em Cristo, ele sabia que Deus estava com ele. Paulo, quando esteve preso, ele disse assim, contudo, a palavra de Deus não está algemada. Quer dizer, com todas as dificuldades, esses homens olhavam para o Senhor de uma maneira a dizer assim, eu confio no Senhor. Mas, irmãos, João aqui, ele está em sofrimento.
ele usa a palavra tribulação. Ele estava sofrendo. Porque o cristão não está imune ao sofrimento. O apóstolo João também não estava. E ele estava em sofrimento. Mas ele quer lembrar os seus leitores, as 7 igrejas, e a palavra também quer nos lembrar nesta noite, irmãos, que nós somos companheiros de João nas tribulações. Não é diferente conosco. Nós também somos sofredores com João. Se nós somos cristãos, se nós somos filhos de Deus, nós também sofremos. Nós também passamos por necessidades. Mas esses que passam pela tribulação, esses que passam por necessidade, João também chama eles de companheiros do reino. Que reino é esse, irmãos? Você é companheiro de João na tribulação, mas você é companheiro de João também no reino. Que reino? No reino dos céus. E se você sofre como um cristão, e se você sofre pelo reino, em Cristo, você aprende a ser perseverante. Eu vou repetir isso de novo também. Se você passa por tribulação pelo reino, se você é um companheiro de João no reino, você também é uma pessoa perseverante. Por quê? Porque apesar das tribulações da vida, você sabe, assim como João sabia, em quem você tem crido. Irmãos, eu olhei para esta passagem aqui de Apocalipse, e lendo alguns outros versículos aqui em Apocalipse, e eu fiquei pensando assim, usando uma ilustração, né? Fazendo uma ilustração para mim, dizendo assim, João, antes do Apocalipse, antes da revelação do Senhor para ele, João sabia de antemão o resultado do jogo. João sabia que a vitória era dele. Ele não sabia de que maneira que a vitória iria acontecer. A vitória é nossa, irmãos. Nem as portas do inferno podem prevalecer contra a igreja. Nós não sabemos, nós não entendemos muitas vezes a maneira como Deus vai agir, mas Deus age. E Deus mostra para João aqui a maneira como ele iria agir. O que é, irmãos, a tribulação segundo Cristo? O que é a tribulação para aqueles que são justificados? O que é a tribulação para aqueles que servem ao Senhor? Paulo diz assim, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. A tribulação para nós, irmãos, é algo que soma. Não queremos passar, e como eu sempre falo para vocês, não temos que ficar orando para vir sofrimentos, não.
Não temos que ficar orando para vir tribulação, não. Não temos que ficar orando para que Deus nos prove, não, irmãos. Mas quando a tribulação chega, quando a prova chega, quando a dificuldade chega, tenha a mesma convicção do apóstolo. Eu sei da minha vitória. Eu sei quem está guerreando por mim. Eu sei que esses momentos que estou enfrentando são momentos passageiros. Ao ponto deste homem estar exilado em uma ilha como um preso e estar adorando a Deus. E é interessante o que ele diz, né, irmãos? No dia do Senhor. No dia do Senhor, João diz aqui que ele se achou em espírito. Esse se achou em espírito, irmãos, é assim. João estava orando. No dia do Senhor. Um preso, com mais de 90 anos, um preso injustamente preso, injustamente sentenciado, estava buscando a presença do Senhor e Deus fala com ele, Deus revela para ele. Nós vivemos, segundo alguns estudiosos, né? Eu quero pegar aqui, quando ele fala no dia do Senhor, alguns estudiosos dizem que ele está falando do domingo, né? E outros dizem que não é o domingo. Que ele está falando do dia em que o Senhor vai voltar. Que o Senhor mostrou esse dia para ele. E eu fico com essa segunda opção. Mas eu quero aplicar aqui como se fosse o domingo. Quero pegar como se fosse o domingo. Porque assim, irmãos, nós vivemos um número crescente de evangélicos no Brasil. Alguns estudiosos dizem assim que no ano de 2035 a 2040, provavelmente o número de evangélicos vai ser maior que o número de católicos. Vocês podem falar assim, pastor, mas por que o senhor está falando isso, né? Eu estou falando isso, irmãos, para dizer para vocês do compromisso de João. Preso, injustamente preso, idoso, uma circunstância difícil da vida, mas buscando ao Senhor. E Deus falando para ele assim, ó, escreve no livro o que você está vendo e que eu vou falar para você. Escreve e envia a essas igrejas. Porque vejam bem, irmãos, se nós como evangélicos, e a pesquisa diz isso, né? Que os evangélicos vão superar o catolicismo, só que traz um dado negativo. Que depois de alcançar e ultrapassar os católicos, vai haver os evangélicos não praticantes. Que hoje a nossa nação é uma nação, falo uma nação cristã, mas é uma nação católica. Não é assim? E você conhece muitas pessoas que você perguntar, você que religião você é? Eu sou católico, mas eu não vou à igreja. E eu fiquei meditando nisso também, e olhando para João, na responsabilidade de João, no comprometimento que João tinha com Deus, mesmo na circunstância difícil. E eu fiquei pensando assim, nós já vivemos isso, irmãos. Nós já vivemos o tempo
de cristãos não praticantes. Nós já vivemos tempos de um cristianismo que está passando de família para família, mas sem compromisso. Os dias que nós estamos vivendo agora, que são dias em que o mundo evangélico está sofrendo por conta de tantas restrições, mas já tinha muito crente que não estava nem aí com a igreja, irmãos. Tinha muito crente que não estava nem aí para o culto da igreja, para a escola bíblica dominical para ir da igreja, com a oração da igreja. E esses dias, estou tendo que aprender algumas coisas, né? Você teve uma reunião da OD pelo computador, como que chama? Videoconferência, obrigado, isso mesmo. E alguns pastores começaram a falar das dificuldades que já estão enfrentando. E que moram em cidades que não existem tantas restrições. Mas o povo está indo trabalhar, o povo está indo estudar, o povo está indo no mercado, o povo está indo no comércio, só não está indo na igreja. Porque nós estamos vivendo esse momento que muitos professam um cristianismo, mas não praticam. Nós estamos vivendo um momento de adversidade dessa pandemia. Mas não é o momento de nós baixarmos a guarda. Por quê? Porque nós sabemos que a vitória é nossa, em nome de Jesus Cristo. É Ele quem rege todas as coisas. É Ele quem é o Senhor das nossas vidas. É Ele quem cuida de nós. E mesmo nas situações adversas da nossa vida, nós sabemos em quem nós... 5 João. É isso que João está trazendo para nós. Ele está vivendo um momento super adverso na sua vida. Em idade, em tudo. Mas ele diz assim, no dia do Senhor. Irmãos, eu tenho uma preocupação com isso. Eu tenho uma preocupação, eu tenho orado por isso, tenho conversado com umas pessoas, em como que vai ser a igreja pós-pandemia. Porque tem cristão que já tem compromisso no domingo, irmãos. Tem cristão que não vai ter mais compromisso com a igreja aos domingos. Nós já vivemos isso, agora você imagina pós-pandemia. Então hoje tudo é online. Irmãos, entendo o que eu estou falando, tá? Você vai falar, mas eu não coloco também lá, pastor. Então, nós temos que aproveitar aquilo que é bom. Tem irmãos que não podem estar aqui conosco. Mas existem pessoas que estão abrindo mão do culto presencial para nem assistir o culto às 20 horas no domingo, ou assistir o culto online, que é realizado em outras comunidades, estão assistindo o culto quando querem, como um filme, como uma novela, como um jogo de futebol. Irmãos, Deus tem que ser adorado em espírito e em verdade. Nada substitui a nossa presença na igreja. Nada substitui a nossa comunhão com o corpo de Cristo. Nada substitui o mover do Espírito Santo em nós. Não é a imagem que projeta o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é projetado na nossa vida. O autor da carta aos Hebreus, ele deixa isso muito bem claro. Ele fala, não deixarmos de congregar, como é o costume de alguns. Irmãos, as pessoas deixam de congregar por qualquer coisa. Agora, vocês imaginem o mundo pós-pandemia. Como que vai ser? Que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida. Aí esses dias mesmo, semana passada, conversando com o ministro de louvor, e disse assim, pastor, eu chorei quando estava ministrando o louvor na igreja, olhando para a igreja, porque eu sabia que muitas pessoas que não estão no grupo de risco, que não têm 60 anos, podiam estar ali louvando a Deus, glorificando o nome do Senhor, mas estão acomodadas nas suas casas. Irmãos, a igreja vai viver esse momento. Ou melhor, a igreja já está passando esse momento.
São ferramentas úteis, irmãos. Nós devemos usar. Nós temos pessoas que não podem estar conosco na igreja. Mas nunca deixe vir à igreja, você que tem saúde, você que não está em grupo de risco, e quando liberar os cultos, para assistir um culto pela internet. Ou para assistir um culto quando você... Porque existe como que chama o lugar que você para assim para pegar rapidinho? Um drive. Por exemplo, a minha ministração de hoje, pouca gente vai querer assistir. Vou colocar no fulano. É só você digitar no Google benção. Benção, culto da benção. Culto da prosperidade. Você vai ter bastante. Não é? Não deixamos de congregar. Olha a dificuldade de João aqui. João estava buscando a Deus. Ele estava sendo igreja onde ele estava. Lá na ilha de Patmos. Paulo diz também, irmãos, que ele tinha por certo que as aflições, os sofrimentos desse tempo presente, eles não deviam ser comparados com a glória que em nós está para ser revelada. E ele diz assim, eu não vou ler aqui, porque o nosso tempo já foi, mas assim, ele diz que a própria natureza, ela está aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Porque a própria natureza sofre. A própria natureza está esperando a revelação daquilo que nós seremos, da nossa transformação como filho de Deus. Para quê? Para que todas as coisas sejam restauradas. E aí me permita se estivesse na escola bíblica ficava mais fácil, né? Mas me permita uma loucura pastoral com uma certa coerência. Se a própria natureza está aguardando a revelação dos filhos de Deus, para ela ficar livre do cativeiro e ela ser restaurada, eu fiquei pensando assim, irmãos, como que era a natureza à volta do apóstolo João em seu sofrimento. O mar e a ilha, aguardando a revelação daquilo que João vai ser. Pedro diz assim, lá em 1 Pedro, estejam sempre preparados para responder a todo que vos pedir a razão da esperança que há em vós. E assim como eu fiz a aplicação em João, eu quero fazer em nós, irmãos. No meio desta pandemia, no meio desse medo irracional, às vezes, que as pessoas estão passando, que as pessoas estão sofrendo. Eles estão nos olhando. Eles estão querendo ver em nós a razão da nossa esperança. E a razão da nossa esperança é Cristo em vós. A esperança da glória. A razão de sermos diferentes. Não é, irmãos, que nós estamos imunes. Não é que nós não estamos preocupados, não.
nós temos que orar, nós temos que se preocupar, nós temos que se proteger, mas nós não temos que nos desesperarmos, porque é Deus quem nos sustenta, e tudo está nas mãos dEle, e tudo é direcionado por Ele. João estava em Patmos, mas ele já sabia o resultado do jogo. Ele não sabia como que seria o jogo, quem faria o gol, de que maneira que seria aplicado. Mas ele sabia que a vitória era dele. E isso o fazia estar compromissado com Deus, compromissado com o Senhor. E uma das coisas que eu me delicio com o João aqui, né? Muita humildade para dizer isso, né? Ele diz: eu, João, irmão, vosso e companheiro, na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. João demonstra para nós aqui, irmãos, através do seu exemplo de vida, como que nós, como cristãos, também devemos nos comportarmos frente a este mundo. Nos comportarmos de uma maneira sóbria, acreditando naquilo que Jesus Cristo falou. E se nós pegarmos tudo aquilo que ele falou, né? Por exemplo, ele disse que estaria conosco até quando? Você acredita nisso? Então descanse no Senhor. Amém? Podemos cantar aquele último hino, por favor, Evandro? Irmão, vamos ficar de pé? Aqueles que puderem, viu, irmãos? Hino 398. Glória a Deus, aleluia. Se passa mais doce, me deres gozar. Se dora mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás, me ataque com vis tentações, ó céu, eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador
glórias dou a Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vinda, A vida eu anseio do meu Salvador. eis a tua vitória. Em breve virá me levar Ao céu, onde vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. o coro bem forte. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Novamente, Rafa, o coro. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Te louvamos pela tua palavra, Senhor. Te glorificamos por ela. Mediante, Senhor, aquilo que nós meditamos nesta noite, pedimos a tua graça, que possamos realmente sermos companheiros do apóstolo João na tribulação, no reino e na perseverança. Pai, que aquilo que nós temos conhecido através da tua palavra, de que o Senhor é o nosso quinhão, possa nos fortalecer nas nossas dificuldades diárias, Pai, sabendo que não somos confundidos, porque o Senhor vela pelas nossas vidas. E agora que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e as ricas consolações do Espírito Santo do Senhor, esteja com toda a igreja e com ela permaneça. Amém, amados? Podeis assentar. Agradeço a presença de vocês, a sua atenção aí na sua casa, e você tenha uma semana de vitória na presença do Senhor. Muito obrigado pela sua atenção. Fique com Deus.